Deputados, boa tarde. Nós vamos dar sequência com mais uma sessão clínica compartilhada do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, que no momento está fora do ar, mas já estabelecendo conexões. Antes de darmos início propriamente à sessão clínica, eu queria deixar alguns avisos clássicos da semana. Ontem nós tivemos aqui uma sessão da reabilitação e da ergometria, que foi muito boa. Doutor Fabrício, doutor Daniel Copiller, Fabrício Braga e Daniel Copiller estiveram aqui conosco. Foi uma sessão muito interessante. Essa sessão ela se repete todo mês, na terça-feira, de meio-dia a 1h30, e tem um conteúdo bastante interessante. Na próxima sexta-feira, a nossa sessão de sexta consciência vai ser do grupo da imagem, do diagnóstico por imagem, e nós vamos ter como moderador o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, e com a participação de Alexandre Siciliano e Luiz Lazzarini. Ainda na sexta-feira, à tarde, já vai ser o nosso segundo dia do curso de pesquisa clínica, que é um curso de iniciativa interna, e o primeiro dia foi bastante proveitoso. Tivemos lá uma apresentação do curso do Dr. Antônio Cláudio Nóbrega, que nos deu a honra de sua presença aqui na abertura do curso, Dr. Evandro, Dr. Cláudio Tinoco também. Eu também tive a oportunidade de fazer uma apresentação e continuamos ainda por mais duas sextas-feiras, o grupo de residentes participando em peso, tem sido muito interessante. Eu queria ainda anunciar que o grupo da unidade cardiointensiva está apresentando agora de 25 a 28 em Atenas, no Congresso Europeu de Insuficiência Cardíaca, o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, no seu capítulo de insuficiência cardíaca, um trabalho sobre o uso de suporte circulatório mecânico em pacientes com infarto agudo do miocárdio, uma experiência de 2015 a 2017, o doutor Siciliano também é participante desse trabalho, e eu queria dar aqui os parabéns ao grupo da cardiointensiva. A sessão de hoje, especificamente, eu queria agradecer mais uma vez a parceria do Dr. Luiz Antônio Campos, como sempre, muito presente aqui nas nossas atividades acadêmicas do Centro de Estudos, e ele vai nos trazer um caso que é sobre a evolução a longo prazo da dissecção espontânea da artéria coronária. Sem dúvida nenhuma, é um tema que nós temos ainda muitas dúvidas em relação às estratégias, principalmente terapêuticas, mas que eu não conheço o caso, mas sem dúvida nenhuma vai nos trazer provavelmente um novo degrau de conhecimento para que a gente possa continuar melhorando através dessas sessões a nossa prática assistencial. Luiz, muito obrigado. Eu queria te convidar para assumir a moderação, que gentilmente o Luiz me convidou para ser co-moderador dessa sessão, mas eu prefiro sentar na minha cadeirinha ali e te deixar à vontade nessa moderação e te pedir então para poder apresentar os demais participantes. Obrigado, Luiz. Bom, meu caríssimo amigo André Volchan, meus estimados amigos e amigas presentes no nosso auditório do Hospital Procardíaco, estendendo os meus cumprimentos e saudações ao corpo clínico da cardiologia do Hospital Samaritano São Paulo, que abrigou em sua magnífica instalação arquitetônica de um hospital hipermoderno todo o grupo do Total Core, tradicional hospital de cardiologia do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Essa sessão clínica, ela versará sobre o tema dissecção espontânea da artéria coronária. Como todos nós sabemos, de há muito, a doença aterosclerótica coronariana é uma das formas mais frequentes de apresentação da aterosclerose, doença sistêmica que não poupa nenhum segmento circulatório arterial, e a doença coronária é um desses segmentos acometidos. Indubitavelmente, a tríade aterotrombótica inflamatória é a base fisiopatológica das alterações histopatológicas coronarianas
e no cardiomiócito, no miocárdio. Mas não somente a doença coronariana, aterosclerótica, obstrutiva, com presença do trombo intracoronário, é o elemento fundamental, único e exclusivo de uma síndrome coronariana aguda. A literatura e experiência clínica tem nos apresentado várias modalidades de envolvimento isquêmico ao miocárdio a partir de uma disfunção do fluxo coronário, exemplo, a doença vasoespástica coronariana, através de uma disfunção anatomopatológica da estrutura arterial coronária, a exemplo da dissecção espontânea. Esse é um caso clínico que foi acompanhado por 1 ano, e essa chamada evolução a longo prazo mostra o contexto clínico em que uma paciente será apresentada se comportou ao longo desses 12 meses. Para tanto, nós convidamos Tiago Matos, que eu gostaria que tomasse posição ao púlpito, nosso médico staff da unidade de emergência do hospital, recentemente acabou a sua residência em ecocardiografia no nosso hospital, e também tivemos o prazer de coparticipar da formação recente do Tiago no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, onde ele realizou a sua residência em cardiologia clínica. Ele será o apresentador e nós teremos 4 debatedores de larga e ampla experiência. Na realidade seriam 5, mas o doutor Arnaldo Rabichovski não poderá estar presente, porque está no centro cirúrgico acompanhando o transoperatório de uma cirurgia cardíaca, acompanhando o paciente com a ecocardiografia transesofágica. Teremos o Dr. Daniel Seta, médico da rotina médica da nossa unidade cardiointensiva e coordenador do núcleo de doença coronariana do nosso hospital, Dr. Guilherme Laval, cardiologista intervencionista da nossa instituição, de grande experiência, que participou diretamente do caso clínico em questão, Dr. Alexandre Siciliano, a nossa referência em cirurgia cardíaca do hospital e o coordenador do nosso Centro de Excelência em Cardiologia, no braço Hospital Procardíaco, no ambiente da Rede América Serviços Médicos, e teremos também o Dr. Ricardo Vivaco, que eu imagino que esteja chegando, que vai nos brindar com as suas ponderações sobre reabilitação cardiovascular neste modelo de acometimento coronariano. Parece algo simples, não é. O André já comentou sobre uma série de dúvidas acerca do diagnóstico, do manejo clínico, de intervenção percutânea ou cirúrgica que circundam esse diagnóstico nosológico. O caso clínico está muito bem documentado e no momento apropriado a gente faz as interrupções para que haja perguntas, questionamentos e comentários dos nossos debatedores, de todos da assistência e, evidentemente, do Hospital Samaritano São Paulo. Tiago, com a palavra. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma sessão. Então, o tema de hoje é realmente o acompanhamento a longo prazo da dissecção espontânea de coronária. Eu vou narrar o caso para a gente contextualizar. Trata-se, então, de uma paciente de 58 anos com relato de infarto agudo do miocárdio em janeiro de 2018. Procura essa emergência encaminhada por seu médico assistente com relato de dor precordial constrictiva, irradiada para membro superior esquerdo, iniciada após o jantar com delta-T da chegada do hospital de 5 horas, associada a náuseas e um episódio de vômito. No momento, dor presente de escala de dor de 4 em 10 em menor intensidade. Vinha apresentando nos últimos 3 dias episódios recorrentes da mesma dor, que se tornaram mais intensos durante a caminhada, ali quantificando 7 em 10 dá 48 horas. Relato de estresse emocional recente. História patológica pregressa da doente, ela é hipertensa, é dislipidêmica e ex-tabagista, e tem esse relato de, numa viagem, apresentar dor típica, troponina positiva, confeccionando essa síndrome coronariana em janeiro de 2018, associado à dissecção espontânea de artérias coronárias visualizada a coronariografia nessa viagem que ela estava. Só um instante, Tiago.
Eu chamo a atenção desse primeiro diapositivo para duas informações muito relevantes. Primeiro, que o diagnóstico de uma dissecção espontânea da artéria coronária, que nós vamos ver qual, já existia exatamente um ano atrás. Observem lá, janeiro de 18, estamos em fevereiro de 19. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa paciente estava, nesse momento da dor, fora do país, estava na Europa, particularmente na França, e estava submetida àquele momento a muito estresse físico, ou seja, com esporte em alta intensidade, esqui. E que toda essa abordagem coronariográfica e de prescrição médica, ela chega ao Brasil já portando. Chama atenção sobre isso, porque já havia dupla antiagregação plaquetária, como vocês viram, havia uma dose intermediária de atorvastatina, não 80, mas 40. Observe que existia beta-bloqueador bisoprolol e um IECA pouco utilizado no Brasil, muito utilizado na Europa, o perindopril. Nome comercial no Brasil, Coversil, pouco utilizado. Essa paciente, a essa época, estava inteiramente assintomática. E toda uma série de análises clínicas e de imagem foram processadas, com um dado muito importante. Quando ela refaz essa síndrome coronariana aguda, observem o primeiro parágrafo do diapositivo, com todos os comemorativos, diria que clássicos, essa paciente estava submetida a estresse emocional, porque ela tinha acabado de deixar um dos seus filhos, também na Europa, também na França, para estudar. E havia retornado ao Brasil com muita, digamos assim, nostalgia e com muita sensibilidade em se distanciar do filho. Observe um estresse físico e um estresse emocional. Por outro lado, eu chamo a atenção que não é uma jovem, mas sim uma mulher de 58 anos, com 3 fatores de risco, a gênese da aterosclerose coronariana, se não falarmos em também ser uma paciente pós-menopausada. Então, essas observações iniciais são muito importantes, porque esse contexto da dissecção espontânea, ele é complexo e repleto de nuances. Vamos adiante. Seguindo o físico, paciente então lúcido orientada no tempo e no espaço, corada hidratada nictéria e a cianótica e opníquia em área ambiente. PA de 140 por 70, frequência cardíaca de 79 batimentos por minuto em ritmo regular, impulso regular, saturação de oxigênio de 96%, frequência gestatória levemente aumentada. Ritmo cardíaco regular com bolhas normofonéticas e sem sopro. Murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios e um exame físico sem grandes alterações. Ricardo. O eletro, então, foi realizado em 7 minutos no momento da chegada. Eu gostaria que o Daniel Seta comentasse esse eletrocardiograma admissional, com delta T de 7 minutos a admissão, dentro do nosso protocolo da dor torácica, mas um delta T de dor de 5 horas. Chamando a atenção para os comemorativos prévios de uma angina do peito clássica, pior, a 48 horas. Vamos adiante. Luiz, esse caso traz um aspecto interessante, que é de uma mulher que se apresenta com uma recorrência de dor após um diagnóstico prévio de uma dissecção coronariana. Então, é um aspecto diferente do atual, não é um primeiro evento, né? É um possível segundo evento. E aí a gente vai olhar para o eletro tendo isso na cabeça. Eu vejo que é um eletro em ritmo sinusal, o eixo elétrico parece estar no primeiro quadrante. Reparo na repolarização ventricular, na parede inferior, eu vejo um segmento ST um pouco mais retificado ali, em D2, D3, AVF também parece estar um pouco mais retificado, bem como em V5 e V6, parece também ter uma alteração de repolarização do segmento ST, então isso me chama a atenção. Acho que pode ser sim uma alteração isquêmica nessas localizações, não consideraria um eletro normal. Olhando também em V1, V2 e V3, reparo que o primeiro vetor ali não está presente em V1, V2, V3,
V3 com uma amplitude bem diminuída do QRS, mas já em V4 e V5 tem onda R positiva ali em V4. Daniel, seu comentário é pleno. Eu apenas não valorizaria esse primeiro vetor de V1, V2 e V3, porque provavelmente tenha sido posição do eletrodo explorador, algo que a gente se bate muito na nossa unidade de emergência, com os nossos residentes, para que tenham muita atenção e marquem com lápis dermográfico exatamente a posição correta dos eletrodos de exploração. Mas, indubitavelmente, a parede inferior está envolvida por uma alteração isquêmica, sem supradesnível do segmento ST, uma onda T de repolarização algo assimétrica, mas bastante suspeita, sobretudo pela história prévia da paciente e pelas manifestações clínicas. Vamos adiante. Aqui, então, um eletro prévio para a gente ilustrar as alterações evolutivas. Esse eletro de 30 de 1 de 2018. Esse eletro foi o eletro feito fora do Brasil, quando da sua primeira síndrome coronariana aguda, onde surgiu o diagnóstico da dissecção espontânea. André. Aquele eletro anterior tem V7, V8, V3R, V4R? Não tem. Mais uma vez, lembrando que alterações de parede inferior e parede lateral, a importância do... Mas, vendo ela trazendo esse eletro para a gente, eu considero aquela alteração mais relevante, né? A gente tem uma alteração dinâmica em parede inferior, principalmente, né? Bom, lateral. Os comemorativos clínicos, o delta-T e as alterações eletrocardiográficas caracterizavam claramente uma síndrome coronariana aguda. Com um detalhe, com uma paciente plenamente medicada. Não há dúvida em relação à prescrição da paciente. Vamos adiante. Então, seguindo, por opção da equipe assistente da unidade de emergência, foi então indicado coronariografia imediata, AS 200 mg, ticagrelor 180 mg e não foi iniciada anticoagulação antes da coronariografia. Qual foi a conduta em 2018 em relação a essa dissecção? Se foi, claro que foi coronariografaram, foi colocado stent, aonde? Muito bem. Essa pergunta é fundamental, ela vai ser respondida dentro de poucos minutos, mas a conduta foi conservadora. Ela foi tratada do ponto de vista farmacológico, amplamente tratada, com aquela prescrição, e não se produziu nenhuma intervenção, quer percutânea, quer cirúrgica. Vamos adiante. Acho que no próximo slide a gente vai ilustrar essa pergunta. Então, aqui estão as imagens... aqui estão as imagens da coronariografia realizada lá em Paris, em 2018, no momento do primeiro evento. Eu queria que o Guilherme Laval, são imagens estáticas, elas estão apenas para ilustração, nós vamos ver toda a cinecoronariografia realizada no nosso hospital, mas as imagens são passíveis de observação. Guilherme, você pode chamar atenção sobre aspectos demonstrados? Embora esteja uma imagem estática, né, uma fotografia, tem uma indicação, inclusive, ali uma seta, né, uma lesão na segunda marginal. O que a gente detecta ali, na verdade, sem a imagem em cine, é um afilamento daquela segunda marginal com uma provável oclusão ali do segmento médio distal, onde a seta está apontando, enfim, e com alguma correlação realmente com a imagem da ventriculografia ali embaixo, em sístole também na fotografia, né? A imagem em sístole mostrando uma alteração de contratilidade ali, que pode ser, enfim, inferolateral, mostrando um pedaço ali na parede inferior, segmento médio e tal, que poderia ser essa marginal muito distal. Mas é difícil dizer alguma coisa sobre essa fotografia somente, sem a cine. Mas é possível que tenha realmente um aspecto de dissecção espontânea ali na segunda marginal. Bom, eu chamaria a atenção que nós temos também uma ventriculografia realizada com cine, e observem que há uma inquestionável hipocinesia acentuada na região inferoapical. Observem em diástole, observem em sístole, e isso efetivamente também chamou-me a atenção quando recebi essa paciente pela primeira vez, porque apenas uma artéria marginal da circunflexa, o Laval chamou a atenção que não há outros vasos gravemente acometidos. Esse foi um dado
bastante relevante. Eu quero passar a palavra para São Paulo, Hospital Samaritano São Paulo. Nós estamos vendo todos de costas, mas eu já identifiquei Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi. A amizade é de tantos anos que, mesmo na visão posterior da cabeça somente, nós conseguimos identificá-lo. Então, Baruzzi, algum comentário, sua equipe, todo o time da cardiologia do Samaritano São Paulo, estejam à vontade. Tudo bom, tudo tranquilo, boa tarde a todos. Nós estamos comentando aqui entre o nosso grupo que nessa semana, por coincidência, tivemos 2 pacientes com síndrome coronariana aguda decorrente de seleção espontânea da artéria coronária. Uma enfermeira de um dos hospitais da rede United, trabalhando em favor típica para a dissecção do ramo diagonal. Depois um outro paciente masculino, 48 anos, também dissecção espontânea de matéria marginal. Então, não é uma situação tão rara, esse caso está muito interessante. E o mais interessante é que essa lente recorreu à dor. É realmente um caso muito palpitante isso. Vamos aguardar um pouquinho de evolução para opinar melhor. Obrigado. Muito obrigado. Vamos adiante? André. O microfone está aqui, André. Você acha que, quer dizer, a tortuosidade das artérias parece funcionar como um fator predisponente? Você acha que esse padrão é um padrão que a gente poderia considerar com um aumento de tortuosidade que pudesse ser um dos predisponentes de dissecção? Ou você acha que esse é um padrão que... Eu sei que a imagem estática está complicado, mas qual é a sua impressão? Porque esse é um dado que a literatura se reporta para colocar como uma das situações que poderiam predispor. Não, sem dúvida. Ela tem um padrão ali de tortuosidade, sobretudo se a gente olha a DA ali, enfim, o ramo diagonal, naquela PA cranial, que poderia predispor à dissecção. É um padrão de tortuosidade que a gente observa nesses doentes que fazem dissecção espontânea. Em geral, eles têm realmente esse padrão, está aí para pior, mas basicamente isso poderia funcionar como uma predisposição, sim. Bom, eu chamei a atenção sobre essa alteração funcional ínfero-apical nessa fase superaguda. Esses dados não estão contemplados na apresentação, mas apenas para informação de vocês. O único aspecto entre uma e a segunda síndrome coronariana aguda que essa senhora apresentou do ponto de vista clínico foi uma insuficiência mitral leve a moderada a partir de uma hipocinesia exatamente na base do músculo papilar póstero-medial da mitral. Isso fez com que o Arnaldo, que não pôde estar presente na nossa sessão, está monitorizando um paciente na sala de cirurgia, em atividade muito mais nobre e fundamental, acompanhasse essa paciente a cada 3 meses no último ano, para que a gente pudesse observar o comportamento de disfunção isquêmico-necrótica do músculo papilar póstero-medial. E para nossa satisfação e para o bem da paciente, essa disfunção ela veio minorando-se, até que desapareceu. De forma que quando ela faz o segundo evento, e nós já imaginávamos uma redissecção ou uma nova dissecção em outro vaso, felizmente, neste momento, a insuficiência mitral não se manifestou. Era uma das coisas que mais me produzia temor na segunda dissecção. Nesse aspecto, apenas uma informação que não está muito clara ali, aquela associação de ticagrelor em dose de ataque, substituindo o clopidogrel que estava em uso, ela só foi feita após a intervenção, ou seja, após a cinecoronariografia. Não foi feita antes da intervenção. Siciliano pediu a palavra. Obrigado, Luiz. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de aceitar a correlação anatômico-funcional mostrada. Porque o ramo posterolateral é aquele último ramo. Aquele é o da CX. Você quer apontar ali? Estou falando besteira? Não, pode voltar. Então, o ramo posterolateral está lá, ele é um ramo grande. E eu estou apontando para um ramo super pequeno, dizendo que ali eu tenho uma dissecção que eu não consigo nem ver aquela dissecção, obviamente com as dificuldades que a gente tem, mas eu tenho um ramo posterolateral enorme que não está sendo apontado
como o culpado, né? E eu entendo a evolução da insuficiência mitral relacionada à isquemia nessa região, mas o ramo posterolateral está preservado, né? Então, para mim, ainda não está confortável a aceitação de que a gente tem uma relação entre a anatomia e a função. Muito bem. Eu chamei atenção sobre esse aspecto no meu primeiro comentário, mas a marca da ventriculografia, ela se repete nas análises ecocardiográficas com disfunção mitral. Daniel. Luiz, tem um aspecto interessante nesse caso, mais um aspecto interessante, que é a gente sabe que a fisiopatologia da dissecção coronariana e como ela obstrui o vaso é diferente da doença aterosclerótica. Portanto, você tem ali um hematoma na média, enfim, e a chance de um segundo antiagregante plaquetário, ou mesmo da aspirina, de evitar esse processo, ela é questionável. E a gente extrapola muito daquilo que a gente sabe para a síndrome coronariana aterosclerótica. Aqui a gente vê um caso que esse doente, apesar de estar usando dupla antiagregação plaquetária, teoricamente que já seria duvidoso, ele fez um novo evento, que é uma coisa esperada, é um evento esperado na dissecção coronariana espontânea. Então, mesmo isso não foi capaz de evitar um novo evento. Nós vamos fazer uma revisão sobre o tema à luz das evidências científicas. E este capítulo da terapia antitrombótica é um dos capítulos mais controversos. E isso vai ser ressaltado durante a apresentação. Vamos correr no caso clínico. Acho que, Alexandre, respondendo a tua pergunta, acho que no evoluir da apresentação, talvez a gente consiga te sugerir por que aquele vaso está tão fino. Coronariografia atual. Bom, essa foi a coronariografia realizada à admissão. O Dr. Guilherme Laval fez a intervenção diagnóstica. Vamos ver uma injeção aqui na coronária esquerda. A gente vê aqui o leito distal da circunflexa. E tem um ramo distal aqui que chama a atenção. Aqui em OAD cranial. A gente vê um ramo distal aqui da circunflexa, depois daquele grande posterolateral que o Alexandre comentou, que... Observem que pós-menopausa, hipertensa, tabagista e dislipidêmica, disseca coronária marginal da circunflexa. Você percebe na anatomia do luminograma alguma doença aterosclerótica nessa paciente? Essa doente, os dados demográficos dela respeitam mais ou menos o que está descrito na literatura. Ela é mulher, está tudo certo, pós-menopausa, mas ela tem alguns fatores para a doença aterosclerótica que frequentemente não estão presentes nessas doentes jovens mulheres que dissecam a coronária. Ela tem o tabagismo, tem a dislipidemia e tal, mas ela tem um dado significativo na coronariografia, que é a ausência total de aterosclerose. Nenhum sinal de aterosclerose, um nível de tortuosidade que chama atenção também, como o André falou. Então, são dados que falam a favor. A gente vê aqui aquele ramo posterolateral grande e depois do ramo posterolateral, um ramo que pode ser uma ventricular posterior esquerda, ou eventualmente até uma descendente posterior esquerda, que sofre um processo de afilamento súbito depois da emergência dele aqui, um afilamento que se prolonga praticamente até o final do vaso, com um fluxo um pouquinho diminuído aqui na pontinha em relação ao restante das coronárias, um aspecto assim, angiográfico muito sugestivo. É só para ilustrar, não sei se vai ser comentado depois, mas existe uma classificação descrita há 5 anos atrás sobre esse aspecto. Vai ser apresentada. Vai ser apresentada, então a gente pode enquadrar isso aqui como um tipo 2. Muito bem. Tá? Um tipo 2, ainda tem uma subclassificação em 2A e 2B, esse seria um tipo, talvez até 2B, porque a dissecção vai até o final do vaso, a gente não vê um território sadio pós, nem o pré a gente vê e não vê o pós. Eu queria fazer um adendo que talvez agora, Siciliano, com essa cinecoronariografia, a gente consiga entender o porquê das alterações estruturais, inferoapicais, provavelmente posteromediais, que culminaram com insuficiência mitral no primeiro evento. Observe a importância anatomofuncional deste vaso, e se ali não houver uma circulação, digamos assim, predominantemente esquerda, pelo menos algo balanceado e com uma ventricular posterior, que me parece ser eminentemente oriunda da circunflexa, né? Eu vou passar aqui só para ilustrar as outras coronárias que estão, obviamente... Só um instantinho, Tiago.
Grupo de São Paulo, do Hospital Samaritano, algum comentário sobre essa coronariografia? Ela ficou clara? Existem dúvidas? Fiquem à vontade. Bom dia a todos, aqui é Fábio Conejo, sou equipe de hemodinâmica aqui do Hospital Samaritano. E o caso é muito interessante, né, que a gente vê que lá o filme estático lá de janeiro de 2018 mostrava realmente o padrão de dissecção espontânea, né? E agora me parecendo ser um outro vaso, salvo engano, né? Nós temos a CIMI mesmo, né? E um dos fatores mesmo predisponentes que a gente observa é essa tortuosidade coronária, né? Que é muito evidente aí, né? No caso dessa paciente. Então, eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Algum comentário da assistência? Roberto Gamaschi, Nelson Mato. Eu concordo com o colega de São Paulo, que o primeiro que tinha dissecado anteriormente é esse grande que a gente vê agora, e anteriormente, e agora é o de baixo. Só que nesse ramo posterolateral, ou marginal, que a gente possa falar, a pontinha dela parece que está dissecada também. Olhando daqui, a gente não vê a coronariografia, mas ela desce, esse ramo mais calibroso, ele desce tortuoso, ele dá um ramo ascendente, e aquela porção mais distal, ela tem a coloração, pelo menos daqui parece, que ela tem a coloração um pouco alterada, e lá na ponta o fluxo é um pouco diferente. Tem, evidentemente, a dissecção do último ramo, posterolateral, e agora aquele ramo marginal, ele também parece que tem alguma coisa ali. Observem que essa tortuosidade coronária, em todo o leito esquerdo, ela é uma tortuosidade médio-distal. Observem que os vasos subepicárdicos, os vasos tronculares, não são tortuosos. Mas observe o nível de tortuosidade do leito distal. Isso, indubitavelmente, é um dos fatores correlacionados a essa perspectiva de dissecção, por um critério básico de runoff, impedância, enfim, dinâmica dos fluidos. Esse é um dado muito interessante, porque não é aquela clássica tortuosidade coronária que a gente observa. Ela tem alguma peculiaridade. Roberto? Tudo bem. Não, só esse adendo do médio distal, a literatura descreve isso mesmo, mas mais de 90% das dissecções acometem o segmento médio distal das coronárias. Exatamente. Roberto. É interessante, né? Até revendo um texto, até mostrado pelo Laval, justamente por ser um acometimento mais médio distal, eles falam que para tomar muito cuidado com métodos diagnósticos de imagem, como, por exemplo, como é utilizado na sala de emergência, né, a angiotomografia de coronárias para o aquele triple rollout, né, para afastar a dissecção, que a angiotensina de coronários pode dar um falso negativo e não demonstrar a dissecção, justamente por ser mais médio distal. E o outro detalhe fala sobre a possibilidade de se utilizar o ultrassom coronário ou a tomografia de coerência óptica para, se houver dúvida em relação ao local da... Vamos comentar isso a seguir, o seu comentário é absolutamente pertinente. Eu apenas chamei a atenção sobre isso, porque é um dos dados descritos e isso merece, digamos assim, relevância. Vamos adiante. Só comentar aqui sobre a tortuosidade. Recentemente a Sociedade Europeia e a American Heart publicaram, né, novos papers aí desse grupo, e na verdade a tortuosidade ela tem fator associativo, mas ele não é fator causal desencadeante. Sem dúvida. A coronária direita é normal. Você vai mostrá-la? Vou mostrar. Ok. A artéria coronária direita, assim como a esquerda, sem nenhuma evidência de aterosclerose, coronária absolutamente livre de lesões, né? Acho que podemos então avançar. Então aqui o Laval já matou logo o slide todo, mas é só mostrando, acho importante para ficar marcado na nossa cabeça, que, como o Laval falou, o tipo mais comum não é o tipo mais relatado. O que a gente conhece como dissecção espontânea de coronária na análise angiográfica, pelo menos nós cardiologistas clínicos, seria essa presença do flap intimal e presença da linha conductume, né, que seria essa primeira figura aqui.
Então, essa primeira figura aqui seria exatamente o que a gente conhece. E, no entanto, a parte mais comum, como a avó falou, é exatamente o estreitamento da luz a filamento, que no tipo 2A vai ter o leito distal recanalizado e normal, e no tipo 2B o leito distal não recanaliza, continua afilado. A imagem muito semelhante à desenvolvida pela paciente, o tipo B ou o tipo 2? Então, foi bom para a gente classificar. O tipo 3, só a nível de curiosidade, é indistinguível sem métodos de angiográficos invasivos, né? Ultrassom e a... O tipo 2, normalmente, 2/3 dos casos é o tipo 2. Porque o tipo clássico descrito já há muitos anos era o tipo 1, com dupla luz, imagem de impregnação de contraste. Isso aí não é nem 30% dos casos. O mais comum é o tipo 2, que é o que essa doente tem exatamente. O tipo 3 é um anel, geralmente a lesão mais focal, menor do que 20 milímetros, então fica difícil diferenciar da aterosclerose. O tipo 3 necessita de uma imagem normalmente intravascular. Exatamente. O tipo 4 é só a classificação da Sociedade Americana, vai só até tipo 3. Perdão, gente, não sei se eu estou falando errado. Tá bem. Afasta só um pouquinho o microfone. Isso. Fala um pouco mais alto e menos perto. Vamos adiante. Então, vou dar seguimento. Então, o primeiro exame laboratorial dela foi completamente normal, inclusive uma troponina negativa. A despeito de delta-T de 5 horas. Um raio-x de tórax sem grandes alterações. E aqui coloquei só para a gente rediscutir um tema que o Daniel adora aí, junto comigo, que é realmente as minocas, né? O infarto miocárdico sem obstrução de artérias coronárias, onde a dissecção é alocada. Então, é considerado um infarto tipo 2. Quando você tem infarto tipo 2 sem a presença de lesões ateroscleróticas maior que 50%, você segue a investigação, encontra aí a minoca e vai procurar o diagnóstico. Aqui eu só coloquei o eco, vou falar lado a lado, Cabral, mas vou tentar passar aqui para vocês verem focal. Deixa eu voltar. Eu queria, enquanto o nosso querido Tiago posiciona ali a apresentação, eu apenas queria fazer, Tiago, uma pequena correção, apenas um pequeno reparo. Na realidade, minoca, ou seja, infarto agudo do miocárdio sem obstrução coronariana de padrão agudo, doença vasoespástica coronariana, dissecção espontânea da artéria coronária ou traumática, eventualmente na sala de cateterismo, síndrome de Takotsubo e todo o contexto de lesão necrobiótica do miocárdio não fazem parte de grupos conjugados. São grupos estanques, guardam uma semelhança em termos do dano, mas não na fase fisiopatológica. Então, não utilizar dissecção espontânea no mesmo capítulo de minoca. Não. Em princípio, não. Frequentemente as pessoas, quando leem e estudam essa nova denominação minoca, acham que as coronárias estão absolutamente isentas de qualquer patologia. E não é exatamente isso. Apenas não há obstrução coronária crítica e não há trombo intracoronário. Nesse caso, embora o trombo intracoronário não tenha sido observado, e seguramente o tipo 2 da dissecção faz isso porque a falsa luz colaba a luz verdadeira e o fluxo nela está comprometido. Então, o luminograma é um luminograma de oclusão coronariana, não há dúvida. Então, colocar como não oclusiva seria algo, digamos assim, não muito adequado. É uma sinonímia vasta, a gente não deve se prender a essas pieguices, porque o que é importante é a conduta num caso como esse. Então, o Arnaldo não pôde estar presente à sessão, Tiago vai comentar o eco. Então, só acho que é interessante para a gente ver, as imagens ficaram boas, no primeiro no corte paraexternal longitudinal e o segundo no apical 3 câmaras. São cortes onde a gente está vendo as mesmas paredes, acima a parede septo anterior e embaixo a parede inferolateral. Gostaria de ver, se vocês conseguem ver junto comigo, a barriga que o segmento médio da parede inferolateral faz nos dois cortes.
Tá vendo? Ó? A porção basal contrai muito bem e a porção média fica hipocinética. Então, o laudo foi referido como exatamente uma hipocinesia do segmento médio da parede inferolateral. Sem insuficiência mitral. Nesse momento, sem insuficiência mitral. Não teve acometimento do músculo papilar, talvez daquela outra vez, quando se acomete a parede inferior. E observem como é interessante esse comportamento. Quando eu me defrontei ao caso, já sabendo o seu passado de um ano atrás, o que eu imaginei? Se estiver redissecando no mesmo território, não exatamente no mesmo vaso, a perspectiva de insuficiência mitral me trazia muita aflição. E por isso a tomada de decisão rápida para a definição cine-angiocoronário-grave. Antes da gente avançar nesse sentido, e termos alguns dados da evolução da paciente, de evidências da literatura, eu queria que Guilherme e Alexandre se posicionassem assim. Existe momento, existe oportunidade na dissecção coronária de haver intervenção percutânea ou cirúrgica? Isto é algo que se possa ser, digamos assim, pensado ou eventualmente implementado? Bom, a intervenção percutânea nesse modelo de paciente com dissecção espontânea, ela tem dois problemas muito significativos e que levam a gente a ter uma conduta conservadora na maior parte dos casos. Primeiro, porque a taxa de sucesso numa intervenção como essa é baixa e o risco de complicações, o nível de complicação é muito alto. Para a gente ter uma ideia, hoje em dia a gente, felizmente, em síndrome coronariana aguda, consegue ter uma taxa de sucesso angiográfico acima de 95%, próximo de 100%. Quando a etiologia é aterosclerótica. Nesse tipo de etiologia, a gente vê na literatura uma taxa de falência da intervenção, no grupo da Mayo Clinic, por exemplo, 53%. No grupo de Vancouver, da doutora Jacqueline Só, que descreveu essa classificação, que é uma estudiosa disso, chega a 36% a falência da intervenção percutânea. Então, o sucesso é muito ruim se comparado à intervenção na aterosclerose e o nível de complicação é muito alto. A gente tem, só para destacar, 3 possibilidades de complicação grave. Primeiro é a entrada da corda guia na falsa luz, expandindo e aumentando a dissecção. Quando eu vou dilatar com balão ou colocar o stent, eu posso ampliar o hematoma intraluminal e estender essa dissecção de forma proximal ou distal. E, além de tudo, no momento que eu implanto o stent, inicialmente pode estar muito bem, mas eu posso sofrer de uma hipoexpansão e má posição tardia de haste por conta da absorção do próprio hematoma. Então, a intervenção percutânea é muito ruim nesses casos, por razão pela qual a gente normalmente indica uma abordagem mais conservadora inicialmente, que a princípio foi o que foi feito nesse caso. Eu acho que a cirurgia também são casos anedóticos, né? Pouca experiência com a cirurgia. Diferente da angioplastia, a cirurgia ela é capaz de definir as luzes e fixar a dissecção, né? E, dessa forma, evitar o comprometimento mais distal, sobretudo nos casos de dissecções proximais. Então, acho que a cirurgia entraria num contexto de complexidade anatômica com comprometimento mais proximal e inexequibilidade da abordagem percutânea, como o Laval falou. Na sequência, a cirurgia pode eventualmente dar suporte circulatório para esses pacientes que fiquem instáveis do ponto de vista hemodinâmico e, tardiamente, nas consequências que um infarto de magnitude maior possa gerar, gerando insuficiência cardíaca, no sentido de esses pacientes eventualmente poderem evoluir para reconstrução ventricular e transplante cardíaco. Daniel pediu a palavra. Daniel, eu vou passar, mas Fernando Rangel está com a prioridade. Fernando. Luiz, obrigado. Caso muito interessante. Eu só queria fazer uma correlação da clínica, né? Que essa senhora teve a dissecção depois de uma atividade física intensa, aeróbica, pelo que eu entendi. A primeira vez. A primeira vez. Existe uma correlação de atividade física exuberante, intensa, com dissecção espontânea. Nas mulheres é mais aeróbico mesmo. Nos homens, está descrito ser mais com exercício de resistência. Então, essa correlação existe na dissecção espontânea. Essa é uma questão importante epidemiológica, porque achava-se que era uma doença rara. Hoje em dia, com ampliação dos estudos para síndrome coronariana aguda, hemodinâmicos, e com maiores recursos de imagem intravascular, verifica-se que a prevalência tem aumentado, que aumentou o alcance diagnóstico nessas síndromes.
Antigamente achava-se que era mais restrito ao período periparto e gravidez, né, que é a causa mais comum de infarto na grávida. Mas acontece em mulheres e homens também, mais na mulher, mas acontece, e cada vez essa prevalência aumenta realmente de fato. E está associado a algumas doenças vasculares primárias, né, como alterações de displasia fibromuscular, enfim, tem que fazer um inventário, né, vascular para verificar diagnóstico de etiológico, né, buscar uma causa. Muito obrigado, Fernando. Daniel. Só complementando o que o Laval falou, esse grupo de Vancouver que publica muito sobre isso, mesmo no reinfarto, a necessidade de intervenção coronariana é uma exceção. Só menos de 5% desses pacientes precisam de intervenção após um reinfarto. Quer dizer, 96% dos pacientes continuam em tratamento clínico conservador. Exato. Esse é um ponto muito importante, nós vamos enfatizar nos diapositivos que se seguirão, mas efetivamente esse estado hiperadrenérgico ligado a esforços extremos e também a estresse emocional extremo, eles estão muito marcados. E observem que na primeira vez havia o esqui, na segunda vez a nostalgia em relação ao filho. Observe, a paciente já educada e instruída sobre o seu problema, a despeito disso, ela resiste mais de 48 horas sem buscar auxílio. E apenas quando vocês viram uma dor 7 em 10, o aviso ao médico é processado, no caso a mim, numa madrugada entre quinta e sexta-feira. Mostrando que o processo de educação médica entre nós e de educação dos nossos pacientes, ele é permanente, ele é contínuo e ele não é isento de falhas. Então, a paciente sabia do seu diagnóstico, sabia das suas perspectivas, toda aquela controvérsia sobre antiagregação plaquetária, eu optei em manter por um ano, estava para suspender quando surge o novo evento, e mesmo assim a paciente permanece sintomática 2 dias, e quando a dor torna-se excruciante, ela vem ao hospital com uma primeira troponina negativa, mas ela não se manteve negativa. Vamos adiante. Aqui era só um corte 4 câmaras e um corte 2 câmaras, mostrando que não tem outras alterações segmentares. Aqui eu posicionei que, frente a um cateterismo com coronárias normais, que não é o caso, a discussão se há necessidade ou não, no próximo slide, de métodos invasivos, ou seja, de imagem intracoronariana. Queria parar aqui para ver se o Laval tinha falado, e só mostrar para vocês, por exemplo, aqui que o Laval já citou, é que nessa tomografia por coerência óptica, o catéter está na luz falsa, o falso lumen aqui e o true lumen. Então, como é difícil da gente não errar durante esse procedimento. É difícil e pode ser problemático, ou seja, pode haver iatrogenia. Então, a evolução da paciente, ela tornou-se positiva, a troponina. Ao exame. Então, o paciente manteve-se assintomático, com o exame físico normal, foi mantido dupla antiagregação com a esticagrelor, intervenção não foi realizada, mantido sem anticoagulação, uma coisa que a gente pode discutir depois, iniciado nitrato oral, recebendo hidratação pós-CAT, e foi reiniciado IECA e beta-bloqueador aí para a gente conversar sobre qual é a evidência dessas medicações no caso de dissecção espontânea de coronária. Observe que a troponina de 0,04 evolui a 2,34. Ou seja, a concepção clara de que o dano miocárdico foi inquestionável e aproximadamente com 24 horas ela começa a entrar em descenso. Muito interessante esse perfil de evolução. E essa troponina, se eu não me engano, no dia 3 de fevereiro, pode passar, não precisa omitir esse dado agora, depois a gente volta, ela chega a 1,16, né? Não, então tá no final, então volta. Posso fazer uma pergunta? Devolve os slides iniciais, depois a gente mostra esse valor. André. Eu tenho 2 perguntas. A primeira
em relação à indicação que uma paciente com uma dissecção de artéria coronária tem de fazer investigações em outros sítios vasculares a respeito de outros processos de dissecção. E a segunda dela é uma pergunta para o Laval. A recorrência da dissecção ela é muito alta. Em algumas séries ela chega perto de 20%, mas vamos colocar algo aí em torno de 10%, 12%, que é mais ou menos a média do que... sem que seja detectado nenhuma doença, tipo displasia ou coisa que o valha, doença do tecido cognitivo, enfim, como é que você imagina que seja essa fisiopatologia dessa recorrência tão frequente? É alguma coisa que a gente não consegue identificar? Eventualmente pode ser pela própria estratégia da intervenção, como você diz, tem um potencial de complicação muito grande. Como é que você analisa essa recorrência tão alta da dissecção nesses pacientes? André, ela é de fato muito alta. O que a gente tem de dado assim, das séries principais é que a recorrência em 2, 3 anos aproximadamente por redissecção da coronária varia de 15% a 22% em 2, 3 anos, podendo chegar em 10 anos até 50%. O que a gente sabe de descrição de fisiopatologia que isso pode acontecer, tem basicamente duas correntes, que seria uma inicial, que seria uma ruptura da camada íntima, espontânea, formação daquele intimal tear, que o americano chama, com infiltração de sangue na camada média, formação do hematoma, ou rompimento de vaso vasório e tal, formação do hematoma. Mesmo que você não identifique nenhuma doença vascular associada, uma arteriopatia genética, qualquer coisa do tipo, quando a gente identifica essas doenças, a gente pode ter focos diferentes para atuar. Mas mesmo quando eu não identifico nada, eu tenho que saber que a recorrência é muito alta, e aí o manejo disso é muito difícil. Muito bem. Que eu acho que vai para o que o Luiz tem feito com a doente dele agora. Como é que a gente vai manejar esse doente agora sabendo dessa recorrência? Não existe um dado fisiopatológico para explicar por que é tão recorrente. E vocês vão ver que na terapêutica farmacológica de prevenção secundária, nós fazemos basicamente uma extrapolação à doença aterosclerótica com vários pontos de interrogação. Na realidade, o que me fez persistir na abordagem dos fatores de risco de maneira bastante intensa, exatamente, primeiro, a existência deles, e segundo, o grau de malignidade que essa paciente apresenta nas suas redissecções. Quem pediu a palavra foi Antônio Sérgio, depois Isaac, depois Nelson. Luiz, o meu comentário é curto. Na verdade, eu participei do American Heart, da sessão do American Heart, 2 anos atrás, e eu participei exatamente de uma mesa em que a discussão foi só sobre dissecção coronária. E essas dúvidas que a gente tem aqui, elas foram trazidas à tona, né? Mas tem algumas coisas que me incomodam. Primeiro, por que nitrato? Quer dizer, se a gente levar em consideração que a fisiopatologia dessa doença ela é muito parecida com a dissecção clássica de aorta, o ideal para esses pacientes é intensificar o uso de beta-bloqueador, e a literatura ela tem pouca evidência de que isso traga benefício. Mas eu fico sempre na dúvida de que essa questão do cisalhamento arterial tenha importância também nesses pacientes. Eu tenho um paciente que teve 3 recorrências, homem, 3 recorrências de dissecção de coronária. Eu passei a acompanhá-lo depois da terceira recorrência. E ele me fez essa pergunta, é um sujeito inteligente, um professor universitário, ele era um desportista, maratonista, e foi dito para ele que ele não poderia mais fazer esse tipo de exercício. E eu concordei. Mesmo porque a nossa ignorância é tão grande, como é que eu vou permitir que o sujeito volte, apesar da frustração dele, a correr novamente, né? E, efetivamente, diante de toda a evidência de que o exercício físico nesse tipo de doença não é tão benéfico assim quando a gente imagina, mas olha só, tem muita ignorância nesse sentido. Mas se a gente leva em consideração que
que essa fisiopatologia da dissecção ela esteja relacionada ao estresse que o vaso sofre, o uso de beta-bloqueador seria fundamental nesses doentes. E eu não recomendaria o uso de nitrato nesses doentes, a não ser que houvesse alguma evidência de espasmo coronariano associado e desencadeando o processo. Eu não usaria nitrato nesses doentes. Antônio, a sua observação é totalmente pertinente, mas ele foi usado por um curto espaço de tempo na unidade cardiointensiva, porque durante o exame, a coronariografia, foi feito nitroglicerina, e a nitroglicerina propiciou maior, digamos assim, ou melhor observação do leito coronário. Então, havia naquele momento algum grau de vasomotricidade aumentado. Foi um curto espaço de tempo, não mais do que 6 a 8 horas. Não foi medicação de uso mantido. Entendi. Então, a outra coisa é relacionada também à antiagregação desses pacientes, Muito que bem. é sempre uma coisa que incomoda. Se a gente levar em consideração que existe um hematoma intramural, quer dizer, o uso da antiagregação é assim, eu nunca vi ninguém dar antiagregação para um doente de dissecção de aorta. Então a gente fica pensando assim, usar uma dupla antiagregação nesses pacientes, embora onde eu assisti lá no American Heart, eles usavam e até recomendavam. O que me deixa na dúvida também se vale efetivamente a pena a gente utilizar Muito essa bem. antiagregação ou dupla ou antiagregação única Nós desses tipos nós vamos tipo de demonstrar, paciente. nós vamos E a demonstrar, outra coisa Nelson. também é o uso da estatina. Olha só, a gente perde a oportunidade de investigar com o ultrassom intravascular se há aterosclerose nesses doentes. Mas ela tem dislipidemia, Antônio Sérgio. Ela é eu acho que dislipidêmica. seria uma coisa Não, interessante do ponto de vista. Não, a mesmo atorvastatina eu sei. por dislipidemia. Eu sei. Ela tem dislipidemia, mas tem evidência de aterosclerose em algum sítio? Não, tá. Aí, no caso, a atorvastatina, dentro desse princípio, está como prevenção primária tratamento da dislipidemia. O paciente tinha um LDL colesterol virgem de tratamento, onde 170 foi tratado. Vamos lá? Nelson e o Alfredo, porque nós estamos a 15 minutos do encerramento, temos que passar a palavra para São Paulo e os pareceres finais dos nossos debatedores, inclusive o doutor Ricardo Vivaco, que eu acho que deu uma saidinha. Nelson, algum comentário breve? Não sei se eu vou conseguir ser tão breve assim, porque tem algumas coisas a falar para tentar explicar o porquê do uso do nitrato e o porquê do uso da dupla antiagregação. Apesar da fisiopatologia ser parecida, né, a dissecção da íntima, a oclusão da luz verdadeira e tal, a dissecção aórtica ela difere completamente da dissecção coronária, porque a dissecção coronária são vasos terminais, diferente da dissecção aórtica. E o grande medo da dissecção coronariana não é a dissecção por si só, nem a extensão dela, porque é um vaso terminal, mas é a trombose vascular. Então, no momento que você tenta evitar um infarto agudo, você obrigatoriamente tem que usar a dupla antiagregação ou a anticoagulação com o objetivo de manter a luz verdadeira, ainda que esmagada pela falsa luz, pérvia, para você tentar evitar o fenômeno trombótico do coronariano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o porquê do uso do nitrato. Apesar de também ter anatomia, fisiopatologia semelhante, os animais são diferentes. A aorta é um vaso basicamente elástico. E a artéria coronária, ela basicamente é um vaso muscular. Por isso ela é tão mais sensível à variação do nitrato do que a aorta. A aorta ela pulsa elasticamente e a coronária ela tem ação e é responsiva a humores locais, que são as endotelinas, essa coisa toda, e que efetivamente o nitrato, a mim parece ser muito coerente no momento. Muito obrigado, Nelson. É porque nós temos que ainda reabilitar a paciente com o doutor Ricardo Vivaco. Ele vai nos ensinar como reabilitar um paciente com dissecção. Alfredo. Citando um caso que tivemos, coisa bem rápida, e finalzinho da década de 90, o Nelson participou lá no Hospital da Polícia Militar, um caso curioso,
com 2 jovens gêmeas monozigóticas aos 32 anos, uma grávida, pós-gravidez, faz a dissecção coronária pós-parto e, mais ou menos 2 semanas, a outra gêmea faz uma dissecção espontânea da coronária, ambas no território da descendente anterior, com boa resolução, com tratamento clínico naquela época. Essa doença não é rara. No congresso último agora da SOCERJ, tiveram 3 casos, tá? Eu tive a ocasião de debater 3 casos de dissecção de coronária. E mais uma perguntinha rápida aí para o Laval, é o seguinte, que em relação quando você tem dissecção de um ramo alto de direita ou de DA, você tenta não fazer, mas possivelmente vai acabar fazendo a angioplastia, intervindo, né? Dissecção proximal de um vaso São as troncular. únicas indicações. É quando você tem dissecções de tronco, proximais, um comprometimento de fluxo, a artéria está ocluída, o paciente está com aquele ongoing ischemia, né, está isquêmico. São as exceções que a gente realmente intervém. Só essas. O Tiago vai passar rapidamente por esse diapositivo. Antônio Sérgio já chamou a atenção, todos já chamaram a atenção de vários pontos de interrogação. Na realidade, o IECA dessa paciente é para o tratamento da hipertensão arterial. A estatina para dislipidemia. Felizmente, o tabagismo foi abortado de maneira integral e ela começou a reabilitação cardiovascular no nosso hospital a partir do primeiro evento. Eu vou comentar aquilo que foi realizado. Então, exatamente, são todos os pontos de interrogação. Observem que trombólise coronária está absolutamente prescrito. É evidente que se chegar na unidade de emergência um supradesnível segmento ST envolvendo a parede inferior compatível com uma síndrome coronariana aguda aterosclerótica trombótica, a paciente vai ser fibrinolizada, não há alternativa. Mas se o diagnóstico anatômico for realizado, está proscrito. Permanece controversa na literatura a terapia antiplaquetária. E aí, nesses aspectos de controvérsia, com alterações funcionais, morfoestruturais, enfim, é uma questão de tomada de decisão. Tratamento conservador, dupla antiagregação, durante quanto tempo, se houver ou não intervenção percutânea. Vamos adiante, Thiago? Só marcar ali em cima, não existem trabalhos randomizados que estudem isso, então a gente ainda só tem a opinião de série de casos. Vamos lá? Pode ir passando de uma maneira contínua. Vou só passar, exatamente, foi tudo, já foi falado, parece que os debatedores viram a apresentação antes. Esse daqui é só os estudos, um dos maiores estudiosos realmente são o Canadá e a Mayo Clinic, o Laval já falou, tá falando que a incidência e o tratamento percutâneo tem baixa eficiência, né? Os riscos que o Laval também já falou da intervenção no paciente com dissecção, muitos riscos, dissecção da luz falsa, acometimento do ramo proximal, que é uma coisa que deve estar muito medo, né, Laval? De você trazer para o vaso de grande calibre uma doença que é de pequeno, moderado calibre. Só a indicação realmente é aquilo que o Laval também já falou, que a indicação está muito vinculada à presença de isquemia, ou seja, de supra, de oclusão do vaso, e muito relacionado também ao tamanho do território, né? Se o território de descendente anterior não tem como você não fazer nada. E nesse momento a imagem intracoronária, sobretudo OCT, pode ter um espaço para modulação e mediação da intervenção. Felizmente isso é 5, 10% dos casos no máximo. Vamos adiante. Só pontuar que os papers dizem que realmente a OCT é preferível ao ultrassom, mas... O método de escolha é a OCT. Vamos adiante. Aqui só a evolução do doente que manteve-se assintomático a partir do segundo dia de internação e com a troponina em queda recebe alta no dia 3/2. A gente tinha colocado ali no outro slide que os papers divulgam que o ideal no doente com síndrome coronariana com supra é que o doente fique internado em monitorização durante pelo menos 5 dias. Nesse caso específico foram 4 dias porque foi uma síndrome coronariana sem supra. Sem supra. Vamos adiante. Essa medicação da alta. Medicação da alta a gente já discutiu, realmente não existe fator que comprove, mas só queria pontuar que também deixei escrito ali que os beta-bloqueadores parecem ter uma
diminuição da recorrência da dissecção espontânea. E é isso. Bom, eu gostaria primeiro de dar uma salva de palmas ao Dr. Tiago pela sua magnífica apresentação. Passar para São Paulo, ainda temos cerca de 7 a 8 minutos. O doutor André está aqui com o timer, 7 minutos. Depois o microfone cairá e a imagem desaparecerá. Para comentários de São Paulo e depois para que o doutor Ricardo Viváqua possa nos dizer como reabilitar essa paciente encerrando a sessão. São Paulo com a palavra. Só para ilustrar um caso que eu tive aqui recentemente, no antigo Total Core, paciente de 50 anos, tabagista, com quadro de síndrome sem supra, chegou, foi indicado a cinecoronariografia na artéria descendente anterior. No terço médio distal tínhamos uma imagem bem sugestiva de dissecção e no ósseo da coronária esquerda uma imagem dúbia, uma lesão de uns 50% a 60%. Era de madrugada, 3 horas da manhã, eu resolvi passar ultrassom intracoronário até para avaliar melhor essa lesão do tronco da coronária esquerda. E, para minha surpresa, na região da dissecção, realmente o ultrassom era o método que eu tinha de imagem, mostrou essa região de hematoma, bem extensa, até mais do que o que a gente visualizava na cine, e a placa e no tronco da coronária esquerda era uma região de aterosclerose mesmo. Porque a minha dúvida era, será que essa dissecção está chegando até o ósseo da coronária esquerda? Na ocasião não era. Eu tirei o catéter de ultrassom e eu observei que o leito distal da artéria descendente anterior acabou ocluindo. O paciente ficou bem, mantivemos ela em tratamento clínico. No dia seguinte, ela teve novo episódio de dor, trouxemos novamente ela para a sala de hemodinâmica e, para nossa surpresa, a artéria descendente anterior no leito distal tinha reaberto, com o mesmo aspecto angiográfico inicial. Essa paciente ficou bem, foi mantida em tratamento clínico, e é isso, mas para ilustrar a coexistência de aterosclerose com a dissecção coronária, né? Lesões ateroscleróticas com essa. Esse é um excelente comentário, porque nós sabemos que as placas de ateroma também se descompensam e estabilizam com fraturas, fissuras e, eventualmente, predisposição à dissecção. No caso dessa senhora, o que chamava atenção, apesar dos fatores de risco, era a isenção de aterosclerose do ponto de vista, digamos, óptico, percebida. Doutor Ricardo Viváqua, em 5 minutos, como é que o senhor reabilita um paciente ou uma paciente com este perfil? Microfone. Então, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui interagindo, aprendendo muito. É muito gratificante para nós todos. Mas, meus amigos, esse tipo de senhora, nós sabemos que mulheres coronariopatas têm uma grande intolerância à elevação da lactoacidemia, porque isso aí gera realmente espasmos e até arritmia grave. Então, no caso dessa senhora, uma preocupação muito grande em fazer com que ela se exercite sempre dentro da sua potência aeróbica, porque isso traz benefício. Melhora o quê? A captação periférica, os corações periféricos. E melhora também, por que não dizer, até mesmo a parte miocárdica dela. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, você diz assim, mas como não vamos fazer isso? Bom, primeiro é o seguinte, praticamente falando, ela sai do consultório do médico. Aí, se o médico, com muita razão, vai mandar fazer reabilitação, ela vai começar ali uns 15 dias, um mês até. Então, vai começar a caminhar, mas sempre no limite da sua tolerância de fôlego, característica C. Caminhe enquanto você puder conversar. Caminhe enquanto você puder cantarolar. Senão, diminui a intensidade, porque aí já entra no limiar anaeróbio, entra na lactoacidemia exagerada e pode ter aquele risco de arritmia e vasoespasmo. Então, era sempre a preocupação nossa, mesmo nos exercícios resistidos, muito necessários, sempre manter, pela escala de Borg, um nível de cansaço que quem sabe que sempre vai melhorar e aumentar a sua capacidade aeróbica.
O segredo é esse. Muito obrigado, doutor Ricardo Viváqua. Eu queria cumprimentar e agradecer a disponibilidade e os brilhantes comentários dos nossos debatedores, Daniel Seta, Guilherme Laval, Alexandre Siciliano, professor Ricardo Viváqua. Mais uma vez cumprimentar o Tiago, porque eu pedi que ele deixasse esse diapositivo, porque é muito interessante. Albert Einstein, muito mais do que o pai da física, me parece que Albert Einstein tenha sido um ser humano absolutamente incomum. E veja como é que ele é assertivo em relação ao trabalho e em relação ao sucesso, ou a chamada inspiração e a chamada transpiração. Isso é muito importante para os nossos médicos residentes. Estudem, aprimorem-se, evoluam do ponto de vista científico, mas trabalhem, vejam seus pacientes, toquem nos pacientes, escutem os pacientes e tratem dos pacientes. É isso que faz realmente com uma chamada medicina baseada em evidência, medicina baseada em valor, possa atribuir o quê? E agregar sucesso ao tratamento. Queria mais uma vez agradecer a participação de São Paulo, meu dileto amigo e irmão Baruzzi, toda a equipe da cardiologia clínica e intervencionista do Hospital Samaritano São Paulo, a todos os presentes aqui. Dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.